Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aprendizado de máquina, tá? O foco dessa videoaula é discutir de forma breve aí as atividades que vocês têm que entregar para o dia 22, tá? Então, se vocês observarem o código desse exercício que está aí para vocês fazerem, todo esse código que já está implementado corresponde aos algoritmos que nós fizemos na sala de aula e já foram abordados em videoaulas anteriores do laboratório. E a atividade, basicamente, ela vai trabalhar com um banco de dados muito conhecido, que é o banco de dados das flores de íris, tá? Que basicamente trabalha com três tipos de flor, tá? A íris do tipo setosa, versicolor e a virgínica, né? São essas três aqui, que estão aqui nas fotos, onde as diferenças entre elas podem ser classificadas com relação às medidas de distância entre as pétalas e as sépalas dela, tá? Onde esse pesquisador aqui ele fez essa coleta de dados e essa análise. Tá? Então, o nosso dataset ele tem três classes de 50 instâncias cada uma, tá? Onde cada classe, no caso, se refere a uma dessas flores. Então, a gente tem aí o conteúdo do arquivo iris CSV com estas colunas, tá? O comprimento de uma sépala, a largura, o comprimento e a largura da pétala, e aí no final uma coluna de cada uma dos tipos de flor. Tá? Então o objetivo dessa atividade é que vocês façam aí a análise do dataset para poder clusterizar com k-means e depois fazer uma classificação usando o KNN. Tá? Uma vez que a gente faça a carga do algoritmo usando o Pandas, tá? Se a gente olhar o nosso dataset, tá? O que nós temos? Como eu havia comentado, ó, temos uma coluna ID, que é simplesmente aí um index. Tá? Nós temos aquelas colunas de comprimento, que são os parâmetros que de fato interessam para a classificação. E aqui a gente tem essa coluna species, é a classe. Tá? Então a gente tem 50 parâmetros de cada um, totalizando aí 150 linhas. Tá? A questão aqui desse enunciado é o seguinte: ele está solicitando que a gente utilize o comando replace, então vocês precisam dar uma olhadinha como funciona o comando replace, tá? Do Pandas, para fazer uma substituição. Em que ele quer que altere o conteúdo desta coluna de um texto, tá, ó, para um valor numérico. Por quê? Como a gente viu nas videoaulas anteriores, os algoritmos de k-means e KNN que nós implementamos, as classes e os clusters IDs, né, os identificadores dos clusters, tem que ser números, começando em zero. Então, isso daqui é para a gente já ir treinando um pouco daquele sentimento que a gente tem que ter de que os dados que a gente tem que trabalhar nem sempre estão prontos para classificar. Às vezes a gente tem que dar uma pequena mexida e alterada nos dados para deixar eles de acordo com as ferramentas que a gente vai trabalhar. Tá? E como as ferramentas que a gente vai trabalhar nessa atividade dependem de classes que começam em zero, ele apresentou uma sugestão aqui, ó. Troca tudo que for íris setosa por 0 nessa coluna, tudo que for versicolor por 1 também nessa coluna e o virgínica por 2. Tá? Se der uma olhadinha no help e no manual do comando replace para o pandas, dá para fazer essa conversão de forma simples, tá? Na mesma coluna, então tem que usar simplesmente o replace da coluna species, onde esse texto vai ser trocado no caso por 0, esse por 1 e esse outro aqui por 2. Tá? Ao fazer isso, essa coluna aqui simplesmente vai passar a ter números como 0, 1 ou 2, tá? Que vai facilitar no funcionamento do algoritmo, como por exemplo, o que se espera que aconteça é que essa coluna fique trocada dessa forma aqui, ó, tá vendo? Zeros, 1 e 2, tá? Na atividade número 3, aí sim é o seguinte: a ideia dessa atividade é utilizar essa função que já está pronta, tá? Para a gente poder fazer o levantamento daqueles parâmetros que a gente viu na aula teórica, a dispersão intercluster e a dispersão intracluster.
Tá? Então aqui, ó, esse método chamado Within Cluster Dispersion, ele seria o nosso WSS, tá? Ó, que é WSS vem do Within Cluster Squared Sum, tá? Ó, WSS, ok? Note que esta função ela já está fazendo o seguinte: dado um conjunto de dados do cluster e a lista dos centroides, ele calcula a distorção de cluster para o conjunto de dados e o número de clusters n aí, tá? E retorna a soma, tá? O que faltou colocar aqui foi simplesmente que o número de clusters, né, que ele vai utilizar, ele é igual, no nosso caso, ao comprimento do vCluster Centers. Tá? Já que eu tenho um array de centroides, o tamanho desse array me diz o número de clusters que eu tenho. Tá? Então, a partir daqui, eu tenho o meu número de clusters, tá? E eu consigo usar então o cálculo da distorção de cluster para o meu conjunto de dados e o conjunto dos clusters. Lembrando que, se vocês olharem nos vídeos anteriores, esse cluster data é um conjunto de pontos onde cada elemento aqui dentro é um dicionário que tem as coordenadas do ponto e o seu centro. Então ele utiliza essas informações, calcula a distorção do cluster e me devolve esse valor. Porém, se a gente lembrar dos vídeos anteriores, o resultado dessa função não é um único elemento, e sim uma lista. Uma lista de valores, onde cada valor da lista corresponde à distorção de um cluster. Como o valor da distorção WSS, dispersão intracluster, desculpa, como o valor dessa métrica é um único número para todo o cluster e corresponde à soma de todas as distorções para um conjunto de clusters, a gente retorna a soma dele aqui. Então isso daqui é um único valor, tá? Para cada valor de K, ok? Essa outra função ela faz para a gente o cálculo da distorção intercluster ou between cluster dispersion, e aí esse BSS vem de between cluster squared sum BSS, tá? Veja que aqui ele precisa receber um conjunto de dados, o conjunto dos centroides, para ele poder iterar, e aquele centro de gravidade ou centro geral de todo o conjunto de pontos, tá? O ideal é ele ter sido calculado fora do método, tá? E o que ele está fazendo aqui? Como esse parâmetro é uma soma de distâncias de cada centroide ao centro global, o que ele está fazendo aqui é, para cada cluster ID dentro desse vetor, ele faz uma filtragem, que nós já vimos aí em vídeos anteriores, né? Então ele está pegando um conjunto de pontos onde o cluster ID equivale a esse valor aqui, e monta uma lista desses pontos aqui dentro, tá? Ele verifica quantos pontos aquele cluster tem, ou seja, para o cluster 0 ele põe a lista de pontos do cluster 0 aqui e verifica quantos pontos ele tem, checando esse vetor. Depois ele vai fazer isso para o cluster 1, 2, etc. Tá? O que ele faz na sequência? Ele pega o centro daquele cluster, que também é dado pelo cluster ID, então a gente tem o conjunto de pontos de um dado cluster, o número de pontos daquele cluster, né, a quantidade de pontos que ele tem, e o centro daquele cluster. Na sequência, ele utiliza a fórmula, que se vocês olharem no vídeo teórico, é a distância euclidiana entre o centro do cluster e o centro geral, tá? Essa distância tem que ser elevada ao quadrado e esse parâmetro é ponderado pelo número de pontos do cluster, tá? Como isso daqui é feito para cada cluster do meu sistema, eu tenho que acumular esses valores na minha dispersão intercluster. Por isso que o BSS é inicializado com 0 e aqui ele vai simplesmente mais igual
ele vai acumulando os dados. Tá? No final desse loop, ou seja, depois que eu percorri todos os centroids, os clusters, eu retorno a minha dispersão intercluster. Ok? Então, a atividade 4, ele quer que utilize essas funções. Então, veja só, para cada valor do K variando de 1 a 30, então ele quer um loop, né, de 1 a 30, né, que já foi colocado aqui. Ó. Para cada valor de K variando de 1 a 30, a gente tem que calcular o K-means por conjunto de dados, tá? Para você poder fazer então a clusterização. Aí a gente vai calcular a dispersão intracluster, né? Porque esse K-means aqui ele depende do K, então você começa com um cluster, dois clusters, vai até 30, calcula o K-means do conjunto de dados, calcula o WSS para um dado valor de K e calcula o BSS para aquele valor de K. Então a ideia é que a gente gere uma lista, né? Como eu vou fazer uma varredura de 1 a 30 para o valor de K, ao término do meu loop eu vou ter 30 elementos no WSS e 30 elementos no BSS, ok? Porque é um para cada valor de K. Tá? Nesse cálculo aqui ele já fez o cálculo daquele centro de massa do conjunto todo, que só precisa ser feito uma vez, porque o meu conjunto de dados é único para todos os testes. Então a média desse vetor de dados me dá o centro de massa do conjunto, tá? Que, se vocês observarem, é um array retirado do data frame. Tá? O values é para transformar o conjunto de dados do data frame em um array. Tá? Então o código que tem que ser implementado basicamente aqui é fazer aqui nesse ponto, né? Nós já estamos fazendo a varredura dos N clusters, então a ideia aqui é fazer o cálculo, como ele está pedindo, o cálculo do K-means, ok? Aí a gente tem a quantidade, os parâmetros, os clusters, os centros, tá? Na sequência, o ideal é calcular aqui a distorção de cluster, então a gente chama aquela funçãozinha ali do que foi utilizada aqui, ó, o WSS, tá? Então o ideal aqui é chamar esse cara, tá? Utilizando os parâmetros corretos. E uma vez que eu tenho esse valor, se vocês lembrarem que esse valor já é único, eu simplesmente posso dar um append aqui nesse valor aí. Tá? Dentro desse mesmo loop, agora é só fazer o cálculo da dispersão intercluster. Tá? Então, uma vez que passando o cluster data e o vcluster centers aqui, eu já faço esse cálculo, né? E o cluster data, vocês têm que lembrar que é o retorno do K-means. Então, na sequência, você tem que chamar esse cálculo aqui, armazenando isso num valor, por exemplo, B, e aí a gente tem que dar um append nesse parâmetro. Tá? Isso aqui é só um pseudocódigo para dar uma noção para vocês aí do que tem que ser feito. Tá? Ajustando aí, tomando os cuidados com o devido parâmetro, a parametrização das funções, mas a ideia é essa. Tá? E uma vez que a gente tenha feito isso, aqui ele está plotando uma figura de tamanho 12 por 8, ele simplesmente quer ver o gráfico. A ideia aqui é ver um daqueles gráficos que a gente viu no slide, onde a gente faz o gráfico do número de clusters e o WSS. O ideal aqui é o número de clusters no eixo X e o WSS no eixo Y. Tá? O WSS é o que a gente já usou aqui. Tá? E o número de clusters? Bom, o número de clusters a gente está usando isso aqui. Ó, tá? Esse range de 1 a 30 é o número de clusters, que vai no eixo X. É a mesma coisa nesse gráfico, só que usando o BSS. Tá? Como a gente viu na aula teórica, a soma dos dois gráficos também para o mesmo número de clusters é constante. Então aqui a única coisa que é para fazer é plotar um gráfico onde o eixo X, que se vocês olharem é o mesmo em cada uma dessas atividades, aqui é a soma. Tá? A seguir, a ideia é o seguinte: se vocês darem uma lida nesse link, esse daqui é um daqueles métodos que eu comentei com vocês que existe, que é o Elbow Method, para se escolher o valor de K ideal.
Se vocês olharem os gráficos aqui de cima, vocês vão ver que ele apresenta uma certa dobra num certo ponto, que parece um cotovelo, que é a ideia desse texto aqui. Tá? Então, verifiquem qual é o melhor valor de K, de acordo com essa teoria, e só descreva aqui por que vocês escolheriam aquele valor de K. Tá? E aqui embaixo, olha só, aqui para nos facilitar, aí sim, foi usado o scikit para fazer o seguinte: para usar o algoritmo do KNN, a gente tem que lembrar que ele é um classificador que precisa de parâmetros identificados. Tá? Para nossa sorte, essa base de dados é classificada. Vocês podem ver que podem notar que aquela classificação de íris setosa, virgínica ou versicolor, ela não é usada necessariamente no K-means, mas ela vai ser usada no KNN. Então aqui, ó, nesse código, a gente está pegando o nosso data frame, a gente está arrancando a coluna species dele e criando uma cópia para colocar na variável x. E aí, esta coluna, que seriam os nossos rótulos de identificação, a gente está colocando numa variável y, porque o KNN, por ser um algoritmo supervisionado, a gente deixa separado esses parâmetros para chamar esta função do scikit-learn, que é a separação do conjunto de dados em treinamento e teste. Eu vou pegar basicamente um conjunto dos dados desse data frame, uma parte deles, que a gente especificou aqui, ó, esse test size diz que está dizendo que 20% dos nossos parâmetros vão ser usados para teste, os outros 80% para treinamento. Então eu passo o meu conjunto de dados X, o meu conjunto de saídas desejadas, que a gente já separou uma coluna aqui, e eu quero que você faça aí uma separação, uma quebra de 20%. Então ele vai sortear 20% dos dados e vai criar um conjunto de teste e os outros 80% treinamento. Esse método devolve uma tupla de 4 parâmetros. Os parâmetros de treinamento e de teste para o X, que seriam parâmetros de entrada, e os parâmetros de treinamento e teste para as variáveis de saída. Ok? Então, o que é feito nesse código aqui embaixo, antes da atividade, é o seguinte: tá? É uma preparação dos dados. Ele está construindo um data array, um dataset para a gente, onde ele está simplesmente associando o conjunto de dados, construindo, na verdade, aquele conjunto de data frame que a gente tem com as medidas de sépala, largura e comprimento de pétala, está transformando naquele dicionário que o nosso algoritmo de classificação KNN espera. Tá? Então esse código que está aqui, se vocês derem uma olhadinha, ele está simplesmente iterando o nosso conjunto de treino e pegando cada uma daquelas 4 colunas que foi colocadas no conjunto de treino, montando ela na forma de um dicionário. Então, como o KNN trabalha com pontos, cada ponto tem um conjunto de coordenadas que são essas 4 informações aqui, e aí a gente está pegando a classe, que pode ser 0, 1 ou 2, por isso que a gente fez aquela troca na atividade anterior do texto para 0, 1 ou 2. Tá? Então a ideia aqui do final é o seguinte: é simplesmente baseado no exemplo que a gente viu em vídeo na aula anterior, fazer a classificação aí usando o KNN. Tá? Então aqui você define um conjunto de vizinhos, você faz a chamada do KNN para cada y. Então se vocês olharem o vídeo anterior está lá. E aí você vai ter uma lista de vencedores. Na verdade essa lista é para cada valor do conjunto de teste. Tá? Então você vai ter uma lista de valores aí que foram classificados. E você vai ter essa lista onde você tem o valor classificado versus o valor que a gente já conhecia da classe. Usando essas duas informações, dá para você fazer uma continha aqui de precisão. Ou seja, verificar quantas vezes o vencedor bateu, em termos de valor, com o valor da classe desejada. E fazer uma porcentagem simples em cima disso para fazer a medida. Ok? A sugestão aqui, né, que o nosso tempo está acabando, é repetir isso para mais alguns valores de K, como a gente já tinha feito, e verificar a interferência do algoritmo em relação a essa variação. Tá? Então, como o tempo está acabando, vou ficando por aqui.
Até a próxima, em caso de